Muito bem, boa noite a todos, é uma alegria podermos estar juntos. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando aqui no auditório da nossa Mineira Norte, da Missão Mineira Norte. E muito boa noite para vocês que estão nos acompanhando em casa. É uma bênção estarmos unidos em oração, em adoração ao nosso grande e poderoso Deus. É uma bênção realmente podermos desfrutar desses momentos únicos e tão importantes para a nossa vida. Quero chamar aqui o pastor Dutra, ele é o nosso orador dessa semana. Tem sido uma bênção acompanhá-lo e aprendermos juntos sobre o poder e os milagres que Deus realizou e realiza nas nossas vidas. Fiquem com Deus, que Deus continue abençoando. Pastor Dutra, é uma bênção poder ouvi-lo. Que Deus continue te usando sempre. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui na sede administrativa da Missão Mineira Norte. Nós temos muito que agradecer a Deus. Um dos grandes motivos é porque oficialmente em Montes Claros nós teremos um polo na nossa sede educacional. Aqui também será um polo da educação adventista à distância. Você que sempre sonhou em estudar em uma das nossas faculdades, agora você pode fazê-lo aqui, na sua região, de qualquer lugar do norte de Minas, e uma vez por trimestre você vai realizar a prova na nossa sede aqui em Montes Claros. Nós já temos um polo da educação adventista em Montes Claros. Eu trouxe um recado muito especial do nosso querido pastor Odailson, da Novo Tempo, e ele fala da importância de você buscar conhecimento para a sua vida. Meu amigo, podemos assistir agora? Acompanhe comigo, pastor Odailson trazendo um recado de coração para o seu coração. Eu sou Odailson Fonseca, tenho 45 anos, casado com a professora Ellen Fonseca e pai apaixonado pela Thalissa, que está com 11 anos hoje. Eu fiz minha faculdade de teologia para a formação como pastor. Antes eu havia feito o curso de publicidade e propaganda na Universidade Federal do Paraná, e aí grandes lembranças, grandes experiências vêm dos bancos universitários nesse período de formação na área de comunicação e também na área de teologia. Falar de estudo é voltar no tempo avançando nele, né? Que a gente vai para trás pensando ali na frente. E realmente, graças a Deus, a minha formação educacional, minha formação universitária, sempre foi acompanhada de muito desafio, muita luta, mas muita experiência boa, né? Trabalhei em algumas áreas da igreja e hoje, especialmente, eu cuido da liberdade religiosa, assuntos públicos, mas também o departamento de comunicação da igreja para o estado de São Paulo. Nós temos aqui mais de 2.500 congregações. Então, a comunicação para chegar com todo esse povo parte de um departamento especial estratégico, né? Hoje, no marketing, comunicação, informação, propaganda, como você apresentar uma mensagem, eu louvo a Deus, sem dúvida, pelos tempos de professores que me ensinaram muita coisa, e leituras que me cansou bastante, e provas que me arrancou o sono, mas tudo aquilo que parece que era o recado de Deus me mostrando: vá em frente, aprenda mais, porque você sabe muito pouco, para você servir bastante. A formação, ela é feita de paixão, ela é feita de inspiração, mas ela é feita de informação e instrução, sabe? Então, claro que tem grande parte do talento, a vocação, o estímulo pessoal para a vida, mas eu gosto de pensar que você pode ter o horizonte, você pode ter o barco das decisões, você pode ter o mar da tua vida, mas é o remo que te faz andar, que te faz navegar, ou o motorzinho ali atrás. E eu gosto de pensar que o conhecimento é isso, é essa formação que te prepara para muita coisa. A formação universitária te mostra: olha, você é menor do que parece. Existe um mundo muito maior por aí. E aí me faz lembrar até de uma frase de Albert Einstein, que ele fala: quanto maior o conhecimento, menor o ego. E quanto maior o ego, menor é o conhecimento. Eu sou fascinado com pessoas que já viveram experiências, talvez tiveram seus imprevistos de vida, improvisaram alguns anos da sua história por questões familiares, financeiras, estruturais, políticas, o que quer que seja. Mas enquanto você está vivo, você está aprendendo. E enquanto você está aprendendo, você tem que ir atrás de lugares profissionais que te ensinem melhor. Vai aprender, vai estudar. Hoje as distâncias se aproximaram, hoje o conhecimento se engrandeceu, chegando mais perto da gente. Conhecimento para mim é serviço. Quanto mais você sabe, mais você conhece, mais você aprende,
Parece que mais preparado você está para servir o próximo, a comunidade, sua própria família e, sobretudo, a Deus. Que maravilha, que bonito assistirmos este testemunho do pastor Odailson. Quero lhe dizer uma coisa, Deus quer te usar para grandes coisas. Deus quer realizar uma grande obra na sua vida e para isso é importante você estar preparado. É importante que você continue se colocando nas mãos de Deus e buscando dele o poder. Falando de Deus e de poder, eu quero entrar na mensagem te convidando a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Paulo aos Romanos, a carta de Romanos, no capítulo 1, verso 16, com a sua Bíblia aberta. Romanos capítulo 1, verso 16, eu quero orar a Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite. Querido Deus, a Tua palavra está aberta. Queremos ouvir a Tua voz. Te peço perdão pelos meus pecados. Quero esvaziar todo o meu ser para que o Espírito Santo possa superabundar e que a palavra que é apresentada não seja a palavra de homens, mas seja a palavra de Deus. Me use apenas como instrumento em Tuas mãos. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim, pois não me envergonho do Evangelho. Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu tenho alegria e prazer de ser cristão. Mas sabe o que é interessante que neste verso? Ele declara o que é, na visão de Paulo, o Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É isso o Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Hoje quero falar de salvação. Ontem contei a história da minha mãe e disse que traria o testemunho dela. Eu vou apresentar na sequência. Mas eu quero que você entenda que a mensagem de hoje é salvação. O principal propósito de Deus é te salvar. Sabe por que Deus... E foi Deus que, pelo poder do Espírito Santo, tocou no seu coração para que você estivesse agora conectado aqui comigo? Sabe por que Deus colocou você aí de frente da sua telinha? Sabe por que você estava navegando pela internet e de repente parou na nossa página e está assistindo essa mensagem? Porque Deus quer te salvar. E eu leio um outro texto em São João, Evangelho de João. Evangelho de João nós encontramos no capítulo 3, São João 3,16, um dos versos mais lindos de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você pegar o início do capítulo 3, você vai perceber o relato do encontro de Nicodemos com Jesus. E eu leio apenas o verso 3 para que você tenha noção do contexto. Aqui diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vai de noite até Jesus, escondido, ele estava preocupado com a sua salvação e ele pergunta, Senhor, o que preciso fazer para ser salvo? E Jesus lhe dá essa afirmação, aquele que não nascer de novo. Eu sei que Jesus não estava falando de um homem voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo, mas ele estava falando do principal nascimento, o nascimento no reino de Deus. Estamos nos preparando para um grande momento na Igreja Adventista, que é o batismo da primavera. Eu sei que tem muita gente sendo preparada. Na semana da primavera eu estarei em Uberlândia, na Igreja de Rússio, e eu sei que os irmãos de lá já estão trabalhando e nós teremos uma grande colheita. Antes de ir para Uberlândia, eu vou primeiramente para Itaboraí, lá no Rio de Janeiro.
E também lá, começando neste sábado, 4 de setembro, teremos uma linda festa. Já deixo aqui o meu abraço para os amados irmãos de Itaboraí. De Itaboraí passo por Macaé, na Igreja Central de Macaé, e teremos também uma linda festa para a honra e glória de Deus. Sabe por que a igreja se envolve e atua forte neste processo de colheita? Porque o maior propósito de Deus é salvação. E eu estou falando para você, porque eu sei que Deus quer te salvar. Deus quer que você tome a decisão de viver no reino de Deus, de receber as bênçãos de Deus, para ser um instrumento também de salvação. É assim. Deus nos chamou para sermos instrumentos de salvação. E a Bíblia nos apresenta de forma muito, muito forte. E nesta sequência nós chegamos no texto que li. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, Deus quer te salvar, mesmo que para isso seja necessário permitir que a dor lhe alcance. É verdade, Deus nunca manda o sofrimento, mas se for necessário para a sua salvação, Ele pode permitir que o sofrimento lhe alcance. Porque para Deus é muito mais importante, mesmo que você perca algumas coisas aqui nessa terra, mas que alcance o céu, do que você ganhe o mundo e perca a vida eterna. Nada que o mundo nos oferece pode ser maior e melhor do que aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Eu sou apaixonado por este texto. Porque aqui, neste texto, um texto simples, temos uma mensagem poderosa de Deus. Deus quer te salvar, e eu vou insistir nisso. Salvação. Ontem contei o testemunho da minha mãe e falei da cura da minha mãe. Quando ela foi diagnosticada com câncer, em 2017, no final do ano ela deu testemunho na igreja de forma poderosa, foi lindo. Antes mesmo de passar pela cirurgia, porque ela já acreditava, ela tinha convicção do milagre. E Deus realmente operou de forma extraordinária. E a minha mãe foi dada como liberta daquele mal. Quero te convidar a acompanhar comigo este vídeo. O testemunho dela, gravado no culto de final de ano, culto de gratidão, em Belo Horizonte, na igreja da Pampulha. Acompanhe comigo. Uma notícia que ninguém dessa igreja quer ter essa notícia. Uma notícia muito triste, uma doença silenciosa e má, que não tem dor, mas que quando aperta já vem bem. Eu recebi a notícia que ninguém gostaria de ouvir. Eu recebi que eu estava com câncer. Não, eu, tão frágil, muito gorda, mas muito frágil, pecadora. E eu pensei, nossa, eu recebi essa notícia, eu vou aguentar? Na hora em que eu recebi a notícia que foi de supetão, eu me coloquei nos braços do meu pai e pedi, Senhor, me dá força. O Senhor sabe de tudo. Se eu estiver na hora de eu ir para os teus braços, me aceita nos teus braços de amor, mas me prepara, porque eu sou muito fraca. Mas não tem só eu, em volta de mim tem toda a minha família. Aí minha tristeza foi muito maior, que eu só pensava nos meus filhos, no meu esposo, não só de deixá-los, mas assim da angústia que eles iam passar. Aí eu pedi a Deus, Senhor, me dá força, não deixe eu fraquejar, não deixe eu entrar em depressão. Deus, me dá força, esteja comigo, para que eu possa transmitir essa notícia para os meus filhos e ajudá-los a me ajudar a enfrentar. Irmãos, foi maravilhoso. Deus, eu senti, eu sei o que é sentir o meu pai me pegar no colo e me segurar e me apalpar na cadeira daquele hospital. Eu não senti a cadeira, eu senti Jesus. Eu me emociono todas as vezes que eu assisto o vídeo da minha mãe. Sabe que me chama a atenção? As palavras que ela diz, ela estava no hospital.
quando ela recebeu a notícia mais complicada de sua vida, e ela não sente a cadeira, ela sente os braços de Jesus. Eu sei que nesta noite eu estou falando para você que tem enfrentado grandes lutas, está sofrendo, e você pode estar perguntando: pastor, será que eu vou viver um milagre na minha vida? Será que Deus pode também me curar? Deus pode te curar de todo o mal. Deus pode te livrar de todo e qualquer tipo de doença. Mas lembre-se, o propósito principal de Deus é salvação. E Deus quer te salvar, amém? Eu creio no poder de Deus. Eu quero avançar com você. No Evangelho de São João ainda, no capítulo 10, nós encontramos algo extremamente importante. Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 10, eu leio a partir do verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, este será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nessas palavras, Jesus está declarando: se você quiser realmente viver uma vida extraordinária, você precisa vir até mim. Você precisa estar na presença de Deus, e Jesus, Ele é o caminho, por isso Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu quero te falar do grande conflito. Estamos num mundo onde o mal existe, e a palavra de Deus declara no verso 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Todas as coisas que o inimigo de Deus lhe oferece, no final é tudo dor, tristeza e sofrimento. Os prazeres que este mundo lhe oferece, no final é tudo vaidade, não te leva a lugar nenhum, porque o propósito do inimigo é sempre causar dor e sofrimento na criatura de Deus. Ele tenta destruir a sua vida querendo atingir a Deus, já que ele não consegue atingir a Deus, ele atinge o ser mais amado por Deus, você. Lembre-se que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas não fique preocupado com isso, porque Jesus dá a solução. Ele declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você entender a palavra de Deus para você nesta noite, você vai compreender que o propósito de Deus para você é grandioso. Ele quer que você viva o melhor momento da sua história nesta vida, nesta terra, neste momento. Estamos começando uma grande geração de pessoas ativas e envolvidas na proclamação do Evangelho de salvação. Esta igreja hoje militante se tornará a igreja triunfante, porque nós vamos ver Jesus voltando em glória e majestade. Amém? Glória a Deus por isso. Diga aí na sua casa mesmo: glória a Deus, Jesus está voltando. Eu creio nisso. Essa é a nossa grande esperança. Mesmo em meio aos problemas, nada temos a temer, a não ser que nos esqueçamos da forma como Deus tem cuidado de nós. Eu sei que Deus tem abençoado a sua vida. E quando a gente vive milagres, como foi o milagre da minha mãe, isso enche o nosso coração e nos dá certeza de continuarmos. Mas eu preciso continuar a história da minha mãe. Eu preciso que você compreenda a segunda parte da história da minha mãe. No final do ano, ainda no ano de 2018, minha mãe voltou a fazer os exames e quando ela retornou ao médico, os médicos declararam que o câncer havia voltado. Mas Deus não tinha curado. Deus tinha curado. Mas o câncer voltou. E ele voltou ainda mais agressivo. Minha mãe estava com metástase. No hospital declararam que não tinha o que ser feito. Mas nós tínhamos vivido um milagre pelo natural, uma cura extraordinária. Então decidimos levar a minha mãe para os Estados Unidos. Ela foi para uma clínica no Maine, Estados Unidos, uma das clínicas mais conhecidas da Igreja Adventista.
E lá ela realizou um tratamento natural muito intenso. 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas Deus não curou pelo natural. Mas como assim? Eu quero que você entenda que Deus ele atua através dos seus instrumentos. Na primeira vez ela foi curada pelo natural, mas dessa vez o natural não deu resultado. Eu me lembro que um dia liguei para o meu pai e falei assim: pai, nós precisamos buscar outro caminho. Deus está mostrando que não vai ser desta forma. E minha mãe então foi encaminhada para o centro de tratamento de câncer no hospital de Uster, uma das maiores referências em tratamento de câncer do mundo. Minha mãe foi internada de maneira extraordinária, uma equipe de médicos incrível. Minha mãe já estava à beira da morte. Os médicos colocaram ela num tratamento muito forte. Ela fez uma cirurgia que foi um sucesso e Deus utilizou uma estrutura de médicos, hospitais e curou a minha mãe. Eu preciso deixar isso claro, que Deus trabalha pelo natural, mas Deus também trabalha pelos médicos. Nós não podemos ser defensores somente de uma bandeira e achar que aquilo... Não. Deus atua de forma diferente, mas é importante entender que Ele está na direção. No mês de abril eu fui para os Estados Unidos, mas depois da cirurgia, do processo onde os médicos trabalharam de forma muito forte, trouxe um resultado extraordinário para minha mãe que estava à beira da morte. A médica chamou meu pai e disse, com todas as letras: infelizmente, não tem cura. Nós fizemos o que foi possível, nós vamos dar todo o tratamento que ela merece, mas não tem cura. E aí fizemos a pergunta: quanto tempo? O médico disse que talvez menos de 1 mês. Foi exatamente nessa semana que eu cheguei nos Estados Unidos. Meu pai tinha recebido a notícia na sexta-feira, eu cheguei no sábado nos Estados Unidos. Passamos um sábado maravilhoso em família e depois a minha mãe me chamou e disse assim: filho, eu fui para os Estados Unidos para ficar 15 dias. E ela disse: filho, não vá embora, fica aqui com seu pai, ele está precisando de você. Eu permaneci nos Estados Unidos. Durante esse período que fiquei, foram 6 meses. Eu tive o privilégio de pregar em várias igrejas, praticamente todas as igrejas de língua portuguesa nos 5 estados, de Nova York para cima. E foi um grande privilégio conhecer os amados irmãos da América, brasileiros que moram lá. E lá eu pude conhecer os filhos e filhas que a minha mãe conquistou durante todo o período que ela esteve lá, como missionária do departamento infantil. Foi uma bênção. Todas as vezes que a minha mãe internava, a igreja fazia plantão. Sabe, estes filhos que a minha mãe cuidou por tanto tempo, eles faziam plantão porque queriam estar com a minha mãe no hospital, cuidando dela. Minha mãe teve uma jovem que, logo que chegou nos Estados Unidos, ela passou muito mal de estômago. A minha mãe levou ela para casa e por 3 semanas cuidou dela como uma mãe faz com a filha, fazendo papas, alimentos leves, cuidando dela em todos os sentidos. Chama Eliana. Um grande abraço, Eliana. Eu sei que você me ouve lá em Uster. Eliana, quando nós fomos para os Estados Unidos agora cuidar da minha mãe, hoje a Eliana vive um padrão de vida muito bom. Ela conseguiu alcançar tudo aquilo que ela buscava nos Estados Unidos. Ela levou não só a minha mãe, mas levou toda a nossa família para a casa dela e ela cuidou da minha mãe, como uma filha cuida de uma mãe. Toda vez que a minha mãe internava, ela era a primeira a chegar com flores para minha mãe. Sabe por que estou lhe dizendo isso? Minha mãe, tudo que fez há 20 anos atrás, ela fez por amor, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Mas tudo aquilo que você planta, você colhe. Toda sementinha que você coloca na terra, ela vai germinar no seu devido tempo. E a minha mãe recebeu todo o carinho, cuidado e amor de tanta
tantas pessoas por quem ela dedicou com muita sinceridade, realizando o seu trabalho como missionária do departamento infantil. Eu tenho insistido e vou repetir, todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Talvez você não tenha o dom de pregar, talvez você nunca vai pregar na sua vida no púlpito, mas você vai pregar com a sua vida no dia a dia. Da maneira como você cumprimenta alguém, da maneira como você fala, da maneira como você responde, com o seu sorriso. Eu tenho irmãos maravilhosos por onde tenho passado, que o sorriso deles abre portas, e as pessoas, quando chegam na igreja, naquela recepção calorosa, aquele sorriso tão lindo, as pessoas se sentem abraçadas. Quero aproveitar para deixar o meu abraço para a Igreja Central de Teoflotone, a Igreja de São Jacinto em Teoflotone e a Igreja de Vila Isabel no Rio de Janeiro. Igrejas que realizamos semanas especiais nos últimos 2 meses. Foram tão abençoadas porque tinham irmãos maravilhosos que abraçaram o projeto, que tinham o desejo de proclamar a palavra de salvação, porque Jesus está voltando. Eu glorifico o nome de Deus. Eu quero te pedir também para você na sua casa, glorifique a Deus, porque Deus é bom e que sua misericórdia dura para sempre. A minha mãe não viveu 1 mês, como os médicos declararam, porque o tempo é o tempo de Deus. Minha mãe ainda teve mais 6 meses de vida. Ela descansou nos meus braços. O último suspiro da minha mãe foi comigo. E eu me lembro que eu olhei para ela minutos antes e disse assim: mamãe, pode dormir, que eu vou estar aqui do seu lado. Quando a senhora acordar, eu vou estar aqui do seu lado. Eu não vou sair, eu vou permanecer ao seu lado. Eu esperava que ela apenas dormisse, mas ela dormiu. Mas nós sabemos pela Bíblia que a morte não é o fim, é apenas um intervalo. Porque Jesus declarou, e eu quero ler com vocês, está no Evangelho de João, eu li o capítulo 10, agora eu quero avançar um pouquinho no capítulo 11. Capítulo 11 diz assim, eu leio o verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho plena convicção de que essas palavras são fiéis e são verdadeiras. E quem prometeu foi Jesus, e todas as suas promessas são cumpridas. Ele não falha. Aqui diz, aquele que crê em Deus não morrerá eternamente. A minha mãe apenas descansou. Mas eu quero aproveitar este momento para falar ao seu coração que talvez tenha perdido alguém que você muito ama. Por que Deus permite que algumas pessoas sofrem? Neste mundo nós precisamos entender o que dentro da teologia nós conhecemos como teodiceia, o estudo da justiça de Deus. Dentro deste princípio nós compreendemos e temos condições de responder aquela pergunta que normalmente as pessoas fazem: por que existe sofrimento? Por que pessoas inocentes morrem? Por que algumas coisas acontecem que nós não temos resposta? Teodiceia, nós aprendemos a coexistência de 3 fatores, 3 princípios que coexistem, ou seja, não vivem separados um do outro. Nós vamos viver com estes 3 princípios na nossa vida. O primeiro deles diz: Deus é bom. Faz parte do caráter de Deus. O seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Deus é bom. Isso é incrível. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente lê este texto e acha lindo, porque nós declaramos: Deus é bom. Só que o texto continua:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo os seus propósitos. Deus tem propósitos grandiosos. Deus é bom, é o primeiro princípio. O segundo princípio diz: Deus é onipotente. Oh, glória! Posso dizer, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Ele está aqui entre nós, está aí na sua casa, com você. Deus é bom. Deus é onipotente, isso é maravilhoso, isso mostra a essência do Deus que nós servimos, poderoso e digno de toda honra e de toda glória. Mas o terceiro princípio declara: o mal existe. Algumas coisas nós não vamos conseguir explicar, porque nós vivemos num mundo que é dominado pelo mal. O mal existe. Deus é bom. Deus é onipotente, mas o mal existe. Você precisa ter a visão do grande conflito para que você tenha um entendimento completo de Deus. Mas eu quero te dizer algo extremamente importante. O mal existe, mas o mal já foi derrotado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isto nos dá a completa segurança de que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero finalizar com o texto de Hebreus. Porque eu sei que muitas vezes a gente se pergunta, eu me fiz essa pergunta várias vezes: Senhor, o Senhor curou tantas pessoas, por que não curou a minha mãe? Ele então me deu a resposta. Vou ler final do capítulo 10 de Hebreus, a partir do verso 38, que diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Nós não desistimos jamais, nós vamos continuar pela fé até o fim. E na sequência você entra no que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador de todas as coisas. O texto avança e você conhece muito bem, vai contar a história dos nossos patriarcas, de heróis da fé. E nós gostamos de refletir sobre esses heróis quando falamos de Daniel, que foi jogado na cova dos leões e que nada lhe aconteceu. Quando falamos dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha ardente e nada lhes aconteceu. Quando falamos dos heróis da Bíblia, como Davi, que venceu Golias, Moisés, que abriu o mar vermelho, Jericó, que foi derrubada por Josué. Oh, meu Pai, que coisa linda! Poderíamos falar da força de Sansão e de todos os heróis da Bíblia. Mas eu quero destacar um grupo que normalmente nós paramos e não refletimos sobre ele, mas que também estão registrados na Bíblia como os heróis. E eu leio a partir do verso 36. Capítulo 11 de Hebreus, verso 36 em diante. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Preste atenção no que eu vou ler. Homens e mulheres do quais o mundo não era digno. Vou contar a história apenas de dois personagens. O primeiro deles, bispo de Antioquia, Inácio, no ano 107, ele foi levado ao Coliseu, onde ele foi devorado por leões. Inácio fez a seguinte declaração, quando levado a julgamento: podem me enviar feras, podem me colocar no fogo,
podem planejar todo e qualquer tipo de morte, se tão somente eu permanecer em Cristo e ganhar a coroa da vida eterna. Ele foi martirizado defendendo a unidade da igreja no ano 107. Feliz pela honra e o privilégio de poder defender o nome de Deus. No mesmo período que ele, um contemporâneo bispo de Esmirna, Policarpo, eles tinham a mesma idade, eles eram líderes da igreja. Policarpo ficou triste porque Inácio foi levado ao martírio e ele não. E os anos se passaram, na realidade passaram quase 30 anos. Ele já estava com 85 anos, quando ele teve o privilégio, e ele, segundo suas palavras, alcançou a sua maior honra no ano, vou repetir, 135 depois de Cristo. Policarpo com 85 anos, veja a declaração de Policarpo. Ó Pai, bendigo por teres me achado digno de receber a minha porção entre o número dos mártires. Policarpo foi levado para ser queimado em praça pública. Fizeram uma grande fogueira. Levaram Policarpo, muita gente estava ali para presenciar aquele momento. Um homem de 85 anos, firme em suas convicções. E quando colocaram ele no poste, onde seria queimado, no centro da fogueira, foram colocar de venda, ele disse, não é necessário. Se eu tivesse medo, eu aqui não estaria. Veio o rapaz para colocar fogo, de costume, deu a volta para colocar fogo por trás, ele disse, rapaz, vem aqui, coloque fogo aqui na minha frente, porque se eu tivesse medo, eu aqui não estaria. E acenderam a fogueira. E a fogueira queimou por 2 horas. Fizeram uma grande fogueira, por 2 horas queimou. E por 2 horas Policarpo cantou, sem se queimar, nem um único cabelinho do seu braço. Ele cantava e adorava e dizia, ó Senhor, obrigado pelo privilégio, pela honra de ter me encontrado digno de ser contado junto com os mártires. E quando a fogueira estava se apagando, o seu coração foi transpassado e ele morreu. Mas ele por 2 horas testemunhou na fogueira pelo privilégio. Sabe o que a serva do Senhor também declarou a nosso respeito? Eu quero que você entenda, o inimigo no primeiro século, ele tirou a vida dos fiéis, com perseguição, com mortes de fogueira e tantos outros tipos. Só que quanto mais morria cristãos, mais o número de cristãos crescia. Pessoas morriam, o seu testemunho era tão poderoso que surgiam vários outros. E o cristianismo cresceu e cresceu de forma extraordinária. O inimigo, que o mal existe, continua atuando no meio, nessa terra, nos nossos dias, mudou a sua estratégia. E hoje ele manda a pandemia, hoje ele manda o câncer e tantas outras doenças. Eu te pergunto, o que é mais difícil, morrer queimado ou morrer corroído pelo câncer? Meu pai disse que, e é uma grande verdade, o câncer humilha não só o paciente, mas toda a sua família. É possível que você que está me ouvindo perdeu alguém que você muito ama do câncer e entende o que eu estou te falando. Mas eu vou ler para você uma revelação que vai fazer toda a diferença, que diz assim, Ciência do Bom Viver, na página 478, entre todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a comunhão com Cristo em seus sofrimentos é o que traz maior peso de esperança e a mais elevada honra. Amém? Glória a Deus por isso. Querido, se Deus permitiu que sua mãe descansasse como a minha, é porque Deus sabe que ela está preparada e está salva. Se você perdeu o seu pai, se você perdeu o seu filho, é porque Deus sabe que ele está preparado e salvo.
Deus nunca permite que alguém descanse sem ter tido todas as oportunidades de salvação. Eu tenho certeza, eu tive o privilégio de fazer o sepultamento da minha mãe, e eu tenho certeza que a minha mãe foi contada entre os mártires. E eu tenho um encontro marcado com ela nos céus. Eu quero falar de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu chamado, o meu convite para você nesta noite é que você entenda que estar com Jesus é a sua única decisão para que tenha uma vida em abundância e uma vida eterna que já começou, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não vão passar pela morte, apenas descansarão e quando abrirem os olhos, continuarão a vida eterna que já começou. Você acredita nisso? Quero lhe convidar para se colocar de pé. Eu quero orar com você nesta noite, mas eu quero orar para que você tenha completa paz, para que você possa superar os traumas que tem lhe acompanhado. Eu quero orar com você que está enfrentando uma grande luta, para que você tenha certeza da salvação em Cristo Jesus e entenda que mesmo que a morte venha, se você estiver em Cristo, a morte é apenas um intervalo, que nós vamos estar com Ele no céu por toda a eternidade. Amém? Que Deus alcance o seu coração. E neste instante, ao orarmos, quero suplicar para que o Espírito Santo te batize em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nós estamos aqui, acabamos de estudar a Tua Palavra, acreditamos no Teu poder. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo os seus propósitos. Sabemos que os Teus sonhos são maiores e melhores do que os nossos sonhos. Sabemos que os Teus planos são sempre extraordinários. Sabemos que o Senhor nos convida para viver uma vida em abundância na Tua presença. Sabemos que todas as coisas o Senhor pode realizar, mas que o Teu propósito principal é salvação. Por isso eu quero orar para que o Senhor salve os meus amados. Eu sei que tem pessoas sofrendo, eu sei que tem pessoas chorando neste instante, eu sei que você que está sentado no sofá, com os olhos cheios de lágrima, mas eu quero lhe dizer que você não está sozinho, Jesus está te abraçando neste instante. Eu quero que você sinta como a minha mãe, sendo carregada pelos braços de Jesus, e tenha certeza que você nunca vai estar sozinho. Você vai caminhar com Jesus até o fim, porque nós temos a certeza de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Conceda-nos, Senhor, a certeza da salvação. Prepare-nos, Senhor, para muito em breve, de braços abertos, recebemos Jesus voltando em sua glória e majestade. Coloque este desejo no coração de cada um dos que me ouvem nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém.